Fala pessoal, desculpem o atraso aí, caiu minha rede de internet aqui. Tava correndo aqui para conseguir arrumar. Tudo bem? E aí pessoal, tudo em ordem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre ecodoppler cardiografia. Esclarecer alguns pontos básicos sobre esse tipo de exame, sobre o que nós podemos discutir. E aí nós começamos daqui a um pouquinho a discorrer sobre isso. Espero que o pessoal entre aí. Acabei dando uma atrasada em virtude de que caiu minha rede aqui. Eu fiquei meio correndo atrás para tentar resolver. Agora acho que está tudo em ordem. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o exame de ecodoppler cardiografia hoje. A ultrassonografia do coração. A avaliação do coração via ultrassom, o que representa, o que nós podemos descobrir e ter como fator principal de avaliação. Tudo em ordem? O som tá bom? Vocês estão ouvindo o som aí? Tá tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sobre esse tipo de exame, esse tipo de avaliação. Ok? Que bom. Deixa eu só pegar um relógio aqui, eu tô sem relógio. Deixa eu só pegar um relógio aqui para eu conseguir controlar o meu tempo, aí nós já começamos, tá bom? Só um minutinho. Muito bem. Oi Tainá, oi Bárbara, pessoal que eu já conheço. Esse tema é um pouco específico com relação a ecocardio, né? Porque isso vai estar ligado geralmente aos profissionais quais já atuam com ultrassom e vão atuar nessa área, ou profissionais que são da área de cardiologia e vão realizar os exames para esse fim. Ok? Para quem não conhece, então, visite a ECOA, visite a ECOA Cursos Veterinários no Instagram, onde vocês estão, no canal do YouTube, e pode também entrar no nosso site ecoa.com.br, e nós vamos estar dando suporte a vocês aí com relação a qualquer dúvida com relação à ultrassonografia ou com relação a qualquer outro tipo de exame que envolva o equipamento de ultrassom. Ok? Muito bem. Podemos discorrer um pouquinho já com relação a isso? Estaremos conversando. Só mais um minutinho. Vou só ligar aqui de novo e pegar uma caneta para eu anotar algumas coisas que às vezes eu vou falando, vai vindo na minha cabeça, alguma coisa que eu quero falar e esqueço.
eu vou de novo pegar um pouquinho aqui, vou pegar uma caneta e ligar meu celular no canal aqui. Só um minutinho. Opa, só um minutinho aqui. Ô pessoal, perdi o... Desculpa aí, mas acabei me enroscando aqui hoje, hein? Bora! Vamos lá, desculpe aí. Acabei ficando sem internet aqui e aí me complicou, que eu tive que ficar correndo atrás para entender como é que ia acontecer isso. E agora tive que me organizar. Vamos lá. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre ecodopplercardiografia, né? O exame da ultrassonografia do coração. Para quem ainda não conhece, é um exame bem específico que traz condições específicas da funcionalidade, da morfologia e dos padrões de funcionamento da atividade cardíaca, ok? Podemos começar então? O pessoal vai chegando aí, eu acabei atrasando, talvez quem já foi tentar entrar aí às 19h30 não me encontrou aqui. Nós vamos continuar, tá bom? Pessoal, nós vamos falar um pouquinho da importância da ultrassonografia do coração, da ecodopplercardiografia, para que a gente possa interpretar as atividades e a funcionalidade do coração, ok? Muito bem. Quando nós falamos de ecodopplercardiografia, nós vamos tratar propriamente da avaliação cardíaca através do equipamento de ultrassom. A primeira característica mais importante que nós temos é que neste momento, hoje em dia, nós temos essa atividade aberta para qualquer profissional da área de diagnóstico por imagem e também para os profissionais da cardiologia, ok? Na medicina humana, isso já está totalmente determinado para que esses exames sejam realizados pelos profissionais da cardiologia, pelos cardiologistas. Isso determinou-se em virtude de alguns consensos onde os profissionais tiraram esse exame do diagnóstico por imagem e trouxeram para a cardiologia, tendo em vista que os fatores de avaliação são totalmente ligados e voltados para a morfologia, anatomia, fisiologia e funcionalidade do coração, tá bom? Na medicina veterinária isso ainda não ocorreu, então os exames de ecodopplercardiografia podem ser realizados totalmente e abertamente por profissionais que estejam ligados ao diagnóstico por imagem. Um exemplo disso muito prático é que eu, em 2003, 2004, quando eu adquiri o meu primeiro equipamento que poderia realizar o exame de ecodoppler, que continha tanto a funcionalidade do software correlacionado ao ecocard, né, a avaliação cardíaca, e o Doppler para a avaliação fluxométrica, fui um dos primeiros profissionais da medicina veterinária no interior paulista a me especializar e começar a realizar esses exames. Então, nesse momento, eu acabei, nem existia muito ainda a particularidade de profissionais que atuavam na especialidade de cardiologia.
Então, nesse momento, quem realizava os exames de ecocardio para profissionais clínicos e para profissionais da área de cardiologia. Então, isso é extremamente importante nós entendermos. Hoje, com a especialidade de cardiologia também em evidência, nós temos muitos profissionais da área de cardiologia que já realizam esses exames e fazem esses exames diretamente ligado à sua especialidade. Isso ainda na medicina veterinária não está determinado que apenas cardiologistas podem realizar o exame de ecocardio, mas profissionais do diagnóstico por imagem também podem. Eu acredito que ainda haja neste momento muitos profissionais do diagnóstico por imagem que realizam esse exame. E aqui eu queria trazer uma informação importante, que hoje em dia os profissionais do diagnóstico por imagem deveriam não só fazer o ultrassom de abdômen, como fazer ecocardio, ultrassom cervical, ultrassom oftálmico, músculo esquelético, torácico, FAST e todas as probabilidades que se pode ter para se realizar um exame de ultrassom quando você tem o equipamento de ultrassom. Por quê? Porque você vai agregar conhecimento, desenvolvimento técnico e vai agregar valor ao que nós realizamos, ok? Então, esta é a maior importância que nós devemos ter. Por quê? Porque quando nós vamos fazer um atendimento para o clínico que nos solicita, ele muitas vezes pode estar precisando ou necessitando de outros exames, quais nós podemos agregar valor a esse atendimento clínico, a esse diagnóstico. Então é importante que nós possamos fazer isso de forma clara e objetiva e podendo contribuir com certeza para o clínico veterinário. Então é super importante que eu possa aprender. Eu acredito que daqui um tempo, pela acessibilidade que hoje acontece, pois quando eu comecei, os cardiologistas ou as pessoas que estavam iniciando a cardiologia veterinária, elas não adquiriam equipamentos de ultrassom para a cardiologia. Lembrando que os equipamentos que nós adquirimos, ou eles vão fazer apenas a parte radiológica, que é a parte da ultrassonografia abdominal, ou eles vão fazer apenas a parte cardiológica, ou eles vão fazer ambos os exames. Mas tudo isso agrega valor ao custo do equipamento. Então, quando nós vamos comprar um equipamento que realiza demais modalidades de exames, nós estaremos envolvendo softwares próprios, estaremos envolvendo probes próprias para poder realizar o exame de ultrassonografia e outras ou demais modalidades que possam existir, ok? Então é extremamente importante que a gente entenda que em qualquer momento que eu esteja me especializando, eu possa pensar todas as vertentes ou demandas que eu tenho naquele momento. Em duas lives anteriores, nós estávamos falando a respeito de todo esse projeto de dimensão do trabalho, da prestação de serviço. E isso, inclusive, envolve isso que eu estou dizendo hoje, pois um exemplo prático é que em grandes centros como Campinas ou outras cidades que possam ser capitais ou que tenham um aporte como Campinas, os veterinários eles podem não ter toda a disponibilidade que se tem aqui. Então aqui em Campinas, que é um grande centro, nós temos os profissionais, eles podem necessitar de um exame de endocrinologia ou de uma consulta de endocrinologia, ele vai ter um endócrino. Ele vai precisar de oftalmologia, ele tem um oftálmico. Ele vai precisar hoje de um gastrologista, ele vai ter o gastrologista. Ele vai precisar de um diagnóstico por imagem, ele vai ter, de um cardiologista, ele vai ter. Nas demais regiões do Brasil, possivelmente isso não possa ocorrer. Então o ecocardio pode ser um grande fator de operação ou de desenvolvimento para o médico veterinário do diagnóstico por imagem.
Vamos lá. Eu dei um parecer aqui muito breve com relação à questão do mercado do ecocardio para o profissional, mas nós vamos falar agora mais propriamente dito do exame, da correlação do exame com a clínica médica. Primeiro, nós temos que entender que todo paciente qual passa pela clínica médica a partir de 7, 8 ou 9 anos de idade, ele já está se encontrando da meia idade para frente da sua faixa de vida, e esse paciente vai começar a ter, e nós sabemos de N raças que têm doenças próprias ou totalmente direcionadas a essas raças, de problemas cardíacos, sendo congênitos ou adquiridos. E na nossa rotina clínica, nós temos essa observação e entendemos como nós podemos ajudar esses pacientes caso nós possamos identificar uma doença cardíaca precocemente. O tratamento, o diagnóstico e qualquer tipo de conduta vai variar de acordo com a sintomatologia e com os achados que nós temos em 3 exames básicos, né? Que é o raio-x torácico, onde nós vamos avaliar a silhueta cardíaca e a composição dos campos pulmonares, que podem trazer informações de ordem cardiológicas. Nós vamos falar do ecodopplercardiograma, que vai realizar uma observação das câmaras, da movimentação das câmaras e da funcionalidade deste órgão do coração. E nós também vamos falar do eletro, né? Esses 3 exames que vão fazer parte de uma rotina. Para quê? Para que eu possa entender em qual situação se encontra o funcionamento cardiológico. Se tratando de um paciente cardiopata, nós devemos entender o quão esta enfermidade está causando problemas para o meu paciente. O quanto que uma má funcionalidade de contratilidade ou de relaxamento ou da arquitetura deste coração está causando e trazendo sintomas para o meu paciente. Quando isso acontece, nós devemos ter uma relação com a enfermidade e com a clínica desse paciente para entender o que fazer. Então, o que o ecodopplercardiograma vai trazer? Primeiro, nós devemos interpretar e aprender como observar este coração dentro da arquitetura torácica do meu paciente. Nós teremos observações que são direcionadas e totalmente correlacionadas a observações de uma janela acústica. Então, para que o meu feixe sonoro venha entrar dentro da cavidade torácica e abordar a silhueta cardíaca, as câmaras e tudo que essas estruturas competem, eu preciso encontrar o local ideal. Nós vamos sempre fazer uma abordagem entre o 6º e o 11º espaço intercostal. Antes de tudo isso, nós temos 2 posições básicas para realizar o exame de ecodopplercardiografia. Um primeiro ponto é nós utilizarmos uma técnica que é um pouco mais antiga, onde nós temos uma estrutura acolchoada, que nós colocamos esse paciente num decúbito lateral ou até external, e nós vamos com a probe por um orifício conseguir abordar o tórax desse paciente. Uma outra característica é uma abordagem um pouco mais recente, que é como se é realizado em seres humanos, onde esse paciente é colocado em decúbito lateral esquerdo, e nós fazemos uma abordagem integral de todas as posições que nós precisamos para avaliar o coração através dessa abordagem. O grande problema que nós temos para fazer a avaliação da ecodopplercardiografia em pequenos animais é que nós temos uma área de restrição muito grande, pois o que envolve o coração são os campos pulmonares.
E os campos pulmonares têm uma condição gasosa que faz com que nós tenhamos uma reverberação, e essa reverberação vai fazer com que nós não tenhamos uma boa abordagem da silhueta e das câmaras cardíacas. Quando nós estamos fazendo a avaliação do coração, nós vamos observar a contratilidade do miocárdio, nós vamos observar as condições das câmaras, se elas se comportam e estão posicionadas na localização anatômica da normalidade. Vamos conseguir entender a contratilidade dessas paredes num primeiro momento pelo modo B, onde nós conseguimos interpretar através da abordagem qual o nível de contratilidade e até uma relação entre o volume e o tamanho dessas câmaras, que é muito importante para nós entendermos já de cara qual o funcionamento. Além das estruturas que são as câmaras cardíacas que nós temos, que ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo, átrio direito, nós temos as válvulas que vão fazer parte da integração e comunicação dessas estruturas. Uma estrutura qual nós temos é a válvula mitral, que vai fazer a comunicação da via de entrada de ventrículo esquerdo entre átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. Uma outra válvula que nós temos é a válvula aórtica, que vai fazer a comunicação do ventrículo esquerdo na sua contratilidade com o arco aórtico ou com a raiz aórtica. Outra válvula que nós temos é a válvula atrioventricular direita ou válvula tricúspide, que nós temos a comunicação entre átrio direito e ventrículo direito. E depois nós temos a válvula pulmonar, que vai fazer a comunicação do ventrículo direito para o tronco pulmonar ou a artéria pulmonar. É importante nós lembrarmos que a fisiologia do coração, para que eu possa realizar um exame de ecocárdio, é extremamente que seja conhecida. Então, eu conhecer a pequena e a grande circulação. A pequena circulação que faz toda a irrigação e vascularização do aporte cardíaco pulmonar, e a grande circulação que vai fazer toda a consideração do abdômen, dos membros e de toda a arquitetura esquelética que nós temos e dos sistemas que envolvem a condição de vida do nosso paciente. Então é extremamente importante nós começarmos por aí. Entender que o que nós vamos avaliar com o ecodopplercardiograma é essa contratilidade, e isso tudo pode ser mensurado de duas formas, de forma qualitativa e de forma quantitativa. A forma qualitativa é uma forma qual eu vou observar a funcionalidade de forma subjetiva, entender a morfologia, entender a anatomia, a contratilidade, a posição das estruturas e do seu funcionamento de forma visual, tendo uma percepção visual de tudo aquilo nas abordagens quais eu consigo avaliar. Outra forma que nós podemos avaliar isso é de forma quantitativa. Esta forma quantitativa vai trazer uma abordagem para nós, onde nós, através de equações e de métodos de mensuração, vamos entender qual é a relação entre essas estruturas e vamos conseguir mensurar o nível de contratilidade que nós podemos ter nas estruturas cardíacas, tanto com relação à contratilidade quanto às dimensões, conseguindo interpretar funções muito importantes específicas, como débito cardíaco, fração de ejeção e percentual de encurtamento, tentando entender cada vez mais como este coração está funcionando, qual o seu poder de contratilidade e como ele está resolvendo toda a situação de função cardíaca que ele precisa para compor uma estruturação corpórea. Então é extremamente importante nós entendermos desta forma. Outra questão que nós conseguimos fazer e avaliar é que nós vamos, através dos cortes quais nós vamos utilizar para fazer a avaliação do ecodopplercardiograma, nós vamos precisar fazer cortes específicos para compor
essas arquiteturas de forma qual eu possa mensurar e avaliar estas questões. Uma outra avaliação a partir do momento que eu verifico a avaliação bidimensional ou preto e branco é eu tentar interpretar da melhor forma como é que eu consigo entender o fluxo. Então entender se eu tenho um desgaste de uma válvula, se esse fluxo está correto, se existe um refluxo, e isso eu vou fazer através do modo Color Flow ou Doppler colorido, conseguindo interpretar os fluxos positivos e os fluxos negativos. E se dentro desses fluxos eu consigo entender se existe um refluxo, um sopro ou não, ou qual a condição que isso possa estar me mostrando. Então, na parte anatômica, nós vamos conseguir observar de forma muito interessante se eu tenho uma cardiomiopatia dilatada, se eu tenho uma cardiomiopatia hipertrófica, tanto pela condição visual subjetiva, quanto pela questão quantitativa. Na forma do Doppler, eu vou trazer a confirmação desses achados, como eu vou conseguir interpretar se, através do achado que eu tenho qualitativo, se eu consigo entender se realmente aquela estrutura está danificada ou causando alterações quais possam trazer um mau funcionamento cardíaco e um desequilíbrio cardíaco. Eu vou conseguir fazer os fluxos interpretando e mensurando os fluxos cardíacos. Então, fazendo com que eu consiga interpretar se eu tenho um fluxo cardíaco de estenose, de relaxamento ou qualquer outra coisa desse tipo, para que eu consiga saber se existe uma enfermidade existente neste coração. Eu vou medir os gradientes de pressão, vou conseguir medir taxas de relaxamento isovolumétrico, vou conseguir medir relações entre alterações de relaxamento sistólicos e diastólicos, para que eu consiga interpretar uma enfermidade ou uma doença que esteja ali instalada. Uma outra forma que eu posso fazer esta correlação é interpretar através do Doppler espectral, trazendo informações muito importantes de velocidade do fluxo, pois quando eu encontro uma enfermidade, eu preciso entender se aquela enfermidade está causando uma alteração hemodinâmica, uma repercussão hemodinâmica nas câmaras, fazendo com que as pressões intracardíacas se modifiquem e façam com que esse coração tenha respostas ou aumente o teu volume, tenha perda de contratilidade ou faça uma alteração morfológica para que consiga compor a sua condição total de funcionamento. E isso é extremamente importante para a ecodoppler cardiografia. Eu acredito que quando nós aprendemos a utilizar esta avaliação, nós conseguimos trazer benefícios para a vida do nosso paciente. Existem conceitos que vão fazer com que nós atendamos ou consigamos colocar em prática tratamentos e protocolos clínicos variáveis aí de cada profissional e de cada conduta para pacientes que são sintomáticos ou assintomáticos. Nós sabemos que os nossos pacientes, os cães principalmente, eles são muito resilientes com relação às alterações cardíacas. Esses pacientes começam a desenvolver a avaliação cardíaca por volta de meia idade e eles vão se estabilizando e convivendo com essa enfermidade de forma muito contínua. E eu sempre falo para os proprietários, né, os tutores, que às vezes nós falamos, nossa, tem um sopro aqui de grau 5, grau 6 na válvula mitral, está super perceptível, nós temos um aumento atrial em virtude disso, uma correlação de aumento da silhueta cardíaca, e quando nós vamos observar esse paciente, ele é assintomático,
porque eles são extremamente resilientes. E eu até brinco com esses tutores que os pacientes eles é mais passível de que eles venham a óbito com isso do que disso, né? Uma outra correlação importante que eu acho é que quando nós vamos fazer essas avaliações para exames pré-cirúrgicos, existe uma grande característica dos exames cardiológicos a partir de 8, 9 anos apresentarem alguns sinais no ecocardio que não são efetivamente impeditivos para se realizar procedimentos eletivos para qualquer procedimento cirúrgico. Então é importante estar em composição com o clínico médico ou com o clínico cardiológico para que se entenda se caso haja uma necessidade de um fator eletivo para essa cirurgia, que seja feito de forma da necessidade desse paciente. Então é super importante que nós consigamos levantar todos esses fatores para que os nossos pacientes consigam ter uma sobrevida, consigam ter uma condição de vida muito melhor. É importante que, além disso, além de ter uma condição de avaliação, que eu possa considerar alguns fatores para os profissionais, conseguindo dizer a esses profissionais qual tipo de conduta deve ser tomada. Os profissionais clínicos que muitas vezes podem solicitar um exame de ecodopplercardiografia podem não entender o resultado. Então é necessário que nós tenhamos uma condição de explicação, de conseguir orientar esse profissional o que realmente esteja acontecendo com este paciente, o que esse paciente vem trazendo de informações para nós, tanto no exame de ecodopplercardiografia quanto na situação sintomatológica, para que se possa entender se seja necessário ou não fazer um tratamento para esse paciente. Então isso é extremamente importante. Por que então realizar exames de ecodopplercardiografia nos pacientes quais nós atendemos? Primeiro que nós devemos orientar os clínicos médicos principalmente que o exame de ecodopplercardiografia, ele é um exame qual vai trazer uma informação extremamente importante para a condução de vida desse paciente, onde ele possa estar. Nós temos, infelizmente, na nossa condição de rotina, a condição de estar pegando os nossos pacientes para fazer esse tipo de avaliação quando esta enfermidade já está instalada. Quando muitos conceitos da enfermidade cardíaca já está instalada no paciente, pois durante o decorrer da vida desse paciente não se realiza exames de rotina a partir da meia-idade, exames preventivos, e não se tem também uma avaliação clínica muitas vezes adequada, onde se haja uma boa ausculta, onde se haja uma boa interpretação de um espirro, de uma tosse, de uma composição de uma enfermidade pulmonar, e tudo se traduz em doenças cardíacas. E com isso ainda nós temos as condições quais esses pacientes são tratados ou são diagnosticados com uma certa demorando demais para que se possa fazer alguma coisa. Nós sabemos, entretanto, que o tratamento para as enfermidades cardíacas quais os nossos pacientes apresentam são tratamentos que já estão pré-estabelecidos e que acontecem de forma da rotina, onde nós vamos melhorar a contratilidade desse coração, do miocárdio, onde nós vamos melhorar as pressões intracardíacas e sistêmicas para que nós tenhamos uma melhor elaboração dessa composição, desta bomba que é o coração. Né? O coração nada mais é do que eu sempre uso esse exemplo, uma bomba hidráulica que tem que ter uma pressão ideal, uma condição ideal de empurrar o fluido, o sangue, né,
pelas estruturas quais deveriam se compor. Então, o exame de ecodopplercardiografia, ele já deveria, como o raio-x e o eletro, acredito que esses 3 exames de forma integral, eles já deveriam compor uma metodologia clínica para que se pudesse fazer a avaliação desse paciente de forma a estar entendendo a evolução da probabilidade de uma enfermidade que possa vir a ocorrer. E isto é muito importante para que se consiga realizar um diagnóstico precoce de enfermidades que possam ocorrer, ok? De certa forma, nós ainda temos em muitos lugares profissionais e muitos locais, nós não temos profissionais que ainda realizem esses exames que possam trazer considerações mais específicas com relação ao que está acontecendo no coração do nosso paciente. Como eu disse, vou aqui reforçar, em grandes centros nós já temos profissionais todos distintos que cuidam do coração, do olho, da parte entérica, da parte endócrina, mas em muitos lugares do país nós não temos isso e é extremamente necessário que principalmente os profissionais do diagnóstico por imagem venham compor esta equipe para conseguir trazer esta informação. Os nossos pacientes necessitam, mesmo que num primeiro momento nós não temos uma interpretação muito importante com relação a um prognóstico, nós entendemos que a partir do momento que os nossos pacientes entram num diagnóstico cardíaco, nós não temos tantas coisas a serem feitas, mas nós precisamos pensar na sobrevida desse paciente, na condição de tentar fazer com que ele viva da melhor forma possível dentro da sua vida como ser vivo. Então essa é a grande função para mim do ecocardio, nós conseguimos entender não tardiamente, não quando o paciente já está sintomático, de uma forma que fica muito mais difícil nós tirarmos esse paciente de um quadro agudo, mas quando nós podemos realmente fazer algo por esse paciente, entendendo. Não que de repente num primeiro sintoma nós possamos já entrar com tratamento, fazer esse paciente passar por tratamento medicamentoso e tudo mais, mas que nós possamos estar observando esse paciente para quando o mesmo precisar de um tratamento, nós tenhamos uma condição de avaliação comparativa, inclusive, trazendo toda a informação que esse paciente precisa para nós melhorarmos sua contratilidade, melhorarmos sua pressão sistêmica, essa pressão sistêmica que vai estar envolvida com uma hipertensão pulmonar, hepática, renal, que vão causar outros problemas. Então é extremamente importante que a partir do momento em que eu determine na minha clínica que um paciente de meia idade para frente tenha um problema cardiológico, que eu já possa encaminhar para esses exames complementares para que a gente possa entender o que este paciente precisa naquele determinado momento. Nós não temos uma caracterização de uma evolução qual nós conseguimos determinar matematicamente como acontece essa evolução no paciente cardiológico. Nós entendemos que sim, essas doenças são progressivas, são evolutivas, elas trazem essas enfermidades como um desgaste que vai acontecendo na rotina da vida desse paciente, no desgaste natural do funcionamento desta atividade cardíaca. Isso tudo nós sabemos, mas nós precisamos monitorar, fazendo exames preventivos a partir da meia-vida desses pacientes. E, de novo, esses exames podem estar ao alcance dos profissionais, principalmente diagnóstico por imagem, mas também dos cardiologistas, quais por um bom tempo não realizavam esses exames em virtude de não adquirirem equipamentos e até não terem
cursos específicos, né? Como eu mesmo, na época em que eu fui me especializar, não existia um curso específico para veterinária. Eu me especializei na área humana, né? numa escola de ecocardio humana em São Paulo. Isso estou falando de 2003, 2004. Então, é importante que nesse momento a gente possa usar esta ferramenta como uma importante utilização para trazer a vida para os nossos pacientes. Então, hoje isso está ao nosso alcance, os equipamentos de ultrassom estão ao nosso alcance, nós conseguimos fazer muito mais coisas do que nós fazíamos antigamente, e é muito importante que isso aconteça para que nós possamos trazer qualidade de vida para os nossos pacientes, ok? De certa forma, aqui nesse momento eu tentei clarear um pouquinho a evidência da ecodopplercardiografia através da utilização da ferramenta do ultrassom para avaliação cardíaca, utilizando tanto o modo bidimensional quanto o Doppler colorido e o Doppler espectral, para que nós possamos. Existem outras ferramentas como o X-Train e outras coisas que estão se utilizando hoje em dia para que a gente possa trazer benefícios. Mas nesse momento eu acho importante ter trazido pelo menos essa questão e trazendo pelo menos a questão de que você, como profissional do diagnóstico por imagem, se não tem ninguém próximo a você que faça um ecocardio, que você se especialize, que você busque um curso para introduzir na sua região, na sua micro-região, na sua macro-região, esse exame para agregar valor ao teu trabalho e principalmente para agregar condição de diagnóstico para os nossos pacientes. Então, isso é extremamente importante neste momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição, né, a respeito do ecodopplercardiografia. Nós conseguimos avaliar então toda a função morfológica, anatômica e funcional do coração. Nós temos esse curso na ECOA. Eu gostaria de convidá-los a sempre estar conosco às segundas-feiras. Na semana passada nós não tivemos, em virtude do feriado. Na semana que vem nós estaremos falando sobre biópsia guiada por ultrassom. Então falaremos um pouquinho sobre as características desse exame e dessa condição técnica para fazer esta biópsia guiada. E assim nós vamos discutir um pouquinho sobre a ultrassonografia. Me desculpe pelo início hoje, que foi um pouco turbulento. Eu tive um problema aqui com a minha conexão de internet. Depois ainda tive problema de novo com colocar o meu equipamento ligado à energia. Mas deu certo. Acho que eu falei um pouquinho sobre o que nós precisávamos. E eu estou à disposição como ecoa.com.br, como Ecoa Cursos Veterinários no Instagram e no canal no YouTube, né? Eu espero que vocês participem nas próximas edições das nossas lives. Podem fazer contato conosco, nós temos alguns cursos ainda para acontecer, inclusive o de ecodopplercardiografia em dezembro. Nós teremos uma data específica para fazer esse treinamento com as pessoas quais precisam. Eu agradeço vocês mais uma vez pela participação. Eu acredito que o que eu tinha para discutir hoje um pouquinho sobre ecocardio era isso. E eu estou à disposição como profissional para poder ajudá-los da melhor forma possível. Ok? Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Desculpe mais uma vez em virtude das intercorrências de hoje. Muito obrigado e até mais. Em nome do Alan e da Ecoa. Um abraço.